Olá, eu sou o Paganini, mais uma vez aqui no projeto Contabilizando o Conhecimento, uma iniciativa da Ensicom, em parceria com a Medeiros e Paganini e com a Tasso Scouser. Hoje nós vamos falar sobre o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, MDFE. O MDFE é um documento fiscal eletrônico que substitui o Manifesto de Carga, que a gente conhece mais popularmente como Romaneio, e também a capa de lote eletrônica. Quem deve emitir e em que situações deve ser emitido o MDFE? Em primeiro lugar, deve ser emitido por contribuinte emitente de conhecimento de transporte eletrônico, no transporte de carga fracionada. A carga fracionada é aquela em que a mercadoria transportada é acobertada por mais de um conhecimento de transporte eletrônico. Deve ser emitido também por emitente de nota fiscal eletrônica no transporte de bens acobertados por mais de uma nota fiscal eletrônica, em veículo próprio ou arrendado, ou mediante a contratação de transportador autônomo de carga. Então, é a situação em que é uma mesma viagem, nós temos várias notas fiscais eletrônicas. Importante salientar que é do destinatário a obrigatoriedade de emissão do MDFE quando o responsável pelo transporte e credenciado a emitir nota fiscal eletrônica. Então, se numa operação eu tenho o remetente, que é emissor de nota fiscal eletrônica, e também tenho o destinatário, emissor de nota fiscal eletrônica, se o destinatário é o responsável pelo transporte, é dele a obrigatoriedade de emitir o manifesto eletrônico de documentos fiscais. Deve ser emitido ainda sempre que haja transbordo, redespacho, subcontratação ou substituição do veículo, do motorista, de container ou inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais, bem como na hipótese de retenção imprevista de parte da carga transportada. Abrangência da obrigatoriedade nessas situações. Então, vamos frisar aqui: é obrigatório para contribuintes de todos os regimes de tributação, incluindo aí os optantes do Simples Nacional, em operações interestaduais e em todos os modais de transporte. Lembrando aí que não só o transporte rodoviário está abrangido, todos os modais de transporte, aquaviário, ferroviário, aéreo, também estão inclusos nessa obrigatoriedade. Deverão ser emitidos tantos manifestos distintos quantas forem as unidades da federação de descarregamento, agregando por manifesto os documentos referentes às cargas a serem descarregadas em cada uma delas. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma saída do Espírito Santo e eu tenho descarregamentos previstos no estado de São Paulo e no estado de Goiás, nesta mesma viagem, então eu terei que ter pelo menos dois manifestos para esta viagem. Documento auxiliar do MDFE deverá ser emitido para acompanhar a carga durante o transporte, para facilitar a consulta online do MDFE. Assim como ocorre para o caso da nota fiscal eletrônica, também há eventos relacionados ao manifesto, e esses eventos são o cancelamento, o encerramento, a inclusão de motorista e o registro de passagem. Os três primeiros são de responsabilidade do contribuinte, o último de responsabilidade do fisco. O emitente pode solicitar o cancelamento do manifesto no prazo de 24 horas contado do momento em que foi concedida a autorização de uso, desde que não tenha iniciado o transporte. Isso é importante frisar. Também deverá ser encerrado o MDFE após o final do percurso descrito no documento e sempre que haja transbordo, redespacho, subcontratação ou substituição do veículo ou de container, bem como na hipótese de retenção imprevista de parte da carga transportada, ou ainda quando houver a inclusão de novas mercadorias para a mesma unidade da federação
de descarregamento. Há penalidades previstas para quem não cumprir com a obrigatoriedade de emissão do MDFE, bem como para quem não fizer adequadamente o encerramento de cada manifesto, tá? Essas penalidades, obviamente, variarão a cada unidade da federação. A gente cita aí como exemplo o caso do Estado do Espírito Santo, em que há uma previsão de aplicação de multa de 50 valores de referência do Tesouro Estadual. A base legal do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais está aí no slide, ajuste CINIEF 21 de 2010, Ato COTEP 38 de 2012, Convênio ICMS 92 de 2012, essas são as principais em termos de âmbito nacional, e aqui no Estado, tudo isso está previsto nos artigos 543-ZO a 543-ZZA do Regulamento de ICMS do Espírito Santo. É isso. Mais uma vez, se você gostou, deixe o seu like. Aí estão os dados de contato, né, Insicom e dos seus parceiros. Fique à vontade para nos contatar, trazendo sugestões. E até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Valeu.